Opa, tudo bem? Tudo bem? Seguinte, eu tava fazendo as provas dos concursos militar e agora vou dar uma variada. Eu vou fazer uma questão da Olimpíada Ibero-Americana de Física de 2009. É uma questão que vai aparecer para vocês. É a questão 3. Ela é bem famosinha, variações dela. Tu encontra variações dela no Moisés, no Alonso e Fim, se eu não me engano. Tu encontra ela em vários sites, assim, variações desse tipo de questão. Claro, cada questão tem a sua peculiaridade, mas a ideia em si é essa. Eu não lembro de concurso militar que cobrou isso a última vez, se cobrou, mas eu acho que se não cobrou, é uma coisa que, ou se cobrou há muito tempo, é uma coisa que tá para cobrar de novo, porque é um tipo de questão que não é tão tranquilo, e não é tão difícil. A conta é muito simples, mas tem que ter um raciocínio um pouquinho a mais. E se a pessoa não tem esse clique, ela pemba. Então é possível. Seria um tipo de questão que eu acho que seria possível de cobrarem de novo até. Bem, vocês estão lendo a questão aí, são três alternativas, três letras, desculpa, A, B e C. A e a B são bem de boa, e a C é um pouquinho mais trabalhosa, que é onde pega. Ok? Bem, vamos começar então. Na letra A, que eu já desenhei um pouquinho aqui, ele te diz que tu tem uma balança, né? Aqui é uma balança. E tu tem uma corda de massa M e comprimento L. Aí o que acontece? Ele quer saber, na letra A é mais simples, ele quer saber qual que é a tensão na corda em função do comprimento dela, partindo da ponta mais inferior, que está perto da balança, até em cima, considerando esse o inicial, então o zero seria aqui, então o zero de distância seria aqui. Ele quer saber qual que é a tensão em cada elo dessa corda. Essa corrente, enfim, é uma corrente que ele fala, né? Qual que é a tensão em cada elo dessa corrente? Em função da distância em relação a esse referencial aqui, zero. Tá? A primeira é mais tranquila. E ainda a corrente não toca na balança. A balança vai para a terceira questão. Por enquanto ela tá sendo segurada aqui em cima por alguém, uma mãozinha aqui segurando. Tem alguém segurando a corda. E aí cada elo da corrente vai ter uma tensão diferente. Ele quer que tu diga qual que é essa tensão. Bem, tranquilinho, porque o que acontece? Se eu pegar um dos elos da corrente, aqui, o que acontece? Ele vai ter para baixo um peso puxando ele. Vamos dizer que ele tem uma massa dm ou uma massa mzinho, não interessa. E para cima, ele tem que ter uma tensão que vai equilibrar o peso que ele está equilibrando. Né? A tensão vai segurar o peso que ele está equilibrando. Vamos considerar que esse elozinho ele está a essa distância que eu vou chamar de z do referencial zero. Z porque em z em geral se refere a alturas verticais, né? Então eles botam z de altura. Ele está a uma altura z do referencial zero. Se ele está a uma altura z do referencial zero, o peso que ele suporta é o peso de todas essas correntes daqui de baixo, daqui até aqui. Qual que é o peso dessas correntes? Desculpa aí. Se a gente considerar que é o que ele fala no enunciado, que a corrente é homogênea, então cada pedacinho de elo tem a mesma densidade e a mesma massa por comprimento. Densidade linear, porque a gente está considerando só uma dimensão. Então a densidade linear é constante, porque a corda é homogênea. Vou chamar a densidade linear de μ. Como a gente faz em ondas, né? A gente chama de μ a densidade linear. E ela seria o quê? É a massa da corda sobre o comprimento. E ela é constante em toda a corda porque ela é homogênea. Se aqui o comprimento daqui até aqui é z, então a massa dessa corda, a massa embaixo, vai ser o μ vezes o z, o que dá mz sobre L. Isso vai ser vai ser a massa que vai gerar esse peso aqui que esse elo vai ter que segurar. Então esse peso vai ser o mz vezes a gravidade, o que dá mzLg. A tensão para equilibrar isso, ela vai ter que ser igual ao peso, nesse caso, né? Porque eu estou segurando e está tudo parado, então tem que ser igual. Ou seja, tensão igual a peso
Isso implica que a tensão é mzg sobre L em cada elo da corda. E é justamente o que ele pede, porque ele quer a tensão em função da distância. Então é mg sobre L, z. É uma função linear. Aqui é uma constante, mg sobre L, e o z é o fator de distância. É linear em relação à distância. Tranquilinho isso aqui, de boa. Isso aqui poderia cair qualquer... Acho que até o USP poderia cair uma coisa assim. Não tem nada de tão misterioso aí. Agora a letra B. A letra B já é um início para ter uma ideia do que está acontecendo. Ela é bem simples também. A letra B fala assim, o que acontece no momento logo em seguida que tu soltou. Então agora a gente soltou a corrente. Mas é logo em seguida, ela não tocou na balança ainda. A gente acabou de soltar, tem a balança aqui, ela não tocou ainda na balança. Eu simplesmente soltei. A partir do momento que eu soltei a corrente, a tensão ela se anula. Porque cada elo é como se caísse em queda livre. Por que acontece isso? É muito simples. Como isso Galileu mostrou no experimento de quando pesos diferentes caem, tudo, a partir do momento que eu solto, tudo está caindo com gravidade G, qualquer elo. Então a gravidade relativa, ou seja, a aceleração relativa entre um elo e outro é sempre zero. Então a tensão acaba sendo zero. A aceleração relativa desse elo com relação ao de baixo é zero, porque os dois estão caindo com G. Então ele não tem tensão. A corda é como se estivesse puramente solta. Isso é muito simples de ver. Se tu pegar uma corrente e soltar, tu vai ver que no momento que tu solta, ela não está esticada. A corrente não fica esticada. Ela fica como se fosse solta mesmo. Como se estivesse solta. Sem tensão. Esticada ela tá quando tu está segurando. Aí ela está esticada. Tu vê que ela está tensionada. Aqui tu não tem. Porque tá tudo caindo com G. Ou seja, a tensão acaba sendo zero. Porque todos os elos caem com a mesma aceleração. O problema é o seguinte: uma hora ela vai tocar no chão e ela vai parar. Isso não. Isso vai para a letra C, porque a letra B era só isso. Era só chegar e explicar. Daí tu explica essas palavras aí. Como todos os elos caem com gravidade G, né? Como todos os elos caem com aceleração G. Isso implica que a corda não vai estar tensionada. A tensão vai ser zero, porque a aceleração relativa entre cada elo vai ser zero. Todos eles vão cair com G. Tranquilo. Isso é bem de boa. Vamos para a letra C, então. A letra C a gente tem um trabalhinho mais pesado mesmo. Vou dar dois jeitos de fazer a letra C. Vou dar um primeiro, que eu acho um pouco mais simples, e um segundo também, que é um pouquinho mais técnico. Mas os dois seriam certos. Eu acho que os dois seriam aceitos. Ok. Na letra C, o que ele fala? Até vou botar as alternativas aí enquanto eu tô falando para vocês relembrarem. Na letra C, ele pede para te achar, fazer o gráfico da força que a balança tá sofrendo em função do tempo, desde o início até o fim. Então é para tu desenhar esse gráfico. Então tu tem que descobrir como que a força varia, como é que a balança, o peso da balança, que é a força que a balança sente, varia com o tempo. E ele pede para mostrar de forma algébrica de onde é que veio isso. Então não adianta tu só jogar um gráfico, tipo, vou jogar uma reta e fim. Não, tu tem que mostrar por que é assim. Se tu for desenhar um arco, tu tem que mostrar, esse arco é de parábola, é uma exponencial. Tem que mostrar. Ele fala algébrico, ele quer um modelo algébrico de porquê. Tá, então como é que a gente vai fazer? O primeiro método, que é o primeiro que eu vou fazer, a gente vai fazer o seguinte, já considerar impulso e quantidade de movimento. Eu tenho a minha corrente, vou fazer em vermelho ela, no início. Antes de tocar, acabei de soltar. Aqui. Aí, depois de um intervalo de tempo que passou, parte da corrente bateu na balança, que está aqui, e parte ainda não caiu, tá? Vou considerar que essa altura que desceu aqui é V. Convenientemente, Z de novo, tá? O que acontece? Nesse intervalo aqui, que o tempo é zero, né? O tempo aqui, como ele desceu Z e a gente acabou de falar lá em cima que está tudo caindo com G, o tempo nesse caso aqui vai ser o quê? A distância Z e a distância Z e a gravidade está caindo com G. Então,
o tempo é 2z raiz de 2z sobre g. Por quê? Por causa da equação horária do movimento uniformemente variado, eu tenho que gt ao quadrado sobre 2 seria a distância deslocada, porque a velocidade inicial é zero. Então, só isolando o tempo, seria 2z sobre g. Tá? Esse é o tempo nesse intervalo, nesse instante aqui, t1. Em cada instante de tempo em função do z, o tempo é esse. Tá? Mas como é que a gente vai conseguir fazer para achar a força medida ali? Bem, a balança, o que ela mede? Ela mede a força que é aplicada sobre ela. Aplicada sobre ela tem o peso dos elos da corrente que já estão em contato com a balança. Esse elo aqui está solto, então ele não aplica peso na balança. Agora, esses que estão aqui aplicam. Mas tem mais uma força. Por quê? À medida que eu derrubo, o que acontece? Para mim poder parar um elo que estava com velocidade, eu tenho que aplicar uma força. Porque ele não tem como variar uma velocidade, ou seja, variar uma quantidade de movimento, sem aplicar uma força. Isso é a segunda lei de Newton. Então, o que acontece? Para mim poder parar esse elo que estava em movimento e ele ficar parado na balança, eu apliquei uma força. As correntes aqui aplicaram uma força na corrente que está caindo, e a corrente que está caindo aplicou uma força na balança. E essa força é medida. Então, a normal que sente vai ser a soma das duas. Vai ser a força mais o peso. O peso é o peso dos elos aqui, e a força é a força para poder parar esse elo que está caindo. E é nessa força que a gente vai usar quantidade de movimento e impulso. Essa é a primeira solução. O que acontece? A variação da quantidade de movimento eu consigo calcular. Por quê? Porque nesse intervalo de tempo eu consigo achar a velocidade que está esse elo. Esse elozinho aqui, ele vai estar com uma velocidade que é raiz de 2gz. Por quê? Isso é uma velocidade clássica de cinemática, né? Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a distância que deslocou, que é z. Então a velocidade vai ser raiz de 2gz. É a velocidade de uma queda livre, né? Se eu soltar um negócio, a velocidade que ele chega lá embaixo é 2g vezes a altura que ele caiu. Caiu ali antes por causa que eu estava gravando e não vi que caiu a ligação, mas eu tinha parado aqui. Que a velocidade, logo quando ela está perto de encontrar a balança, é a raiz de 2gz, da cinemática. Isso é bem clássico, que quando cai uma altura h, a velocidade final é a raiz de 2gh. Aqui também, dentro da forma normal. O que acontece? Para mim achar essa força F aqui que falta, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso aplicado. Por quê? Porque eu consigo tranquilamente a variação da quantidade de movimento. Porque eu sei que a velocidade logo antes do elo cair é raiz de 2gz, e logo após ela vai para zero. Como eu sei a variação da velocidade, eu consigo tranquilamente a variação da quantidade de movimento, que eu fiz aqui do lado. Eu tinha escrito antes e eu apaguei por causa disso, mas enfim. O ΔQ é igual ao impulso. Então a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. A variação da quantidade de movimento eu fiz em módulo aqui, mas é da mesma. Pode botar em final, mas dá igual. No final é zero e no início é raiz de 2gz. Vezes a massa do elo. Esse elo aqui, ele tem massa que nem lá em cima a gente fez. O elozinho sozinho, ele tem massa dm. É uma massa infinitesimal. Massa dm. Isso é igual ao módulo do impulso. Como a densidade linear é constante, eu consigo dizer que meu dm ele é igual a densidade linear vezes dl. Tranquilamente. Lembra, a gente falou antes, a densidade linear é constante porque a corrente é homogênea. Então eu posso substituir meu dm por μdl. Aqui em módulo vai ficar raiz de 2gz vezes μdl. O impulso, isso é da fórmula, ele é justamente a força aplicada, o módulo dela, vezes dt. Vezes o intervalinho infinitesimal de tempo que ocorreu para mim passar o elo da velocidade de raiz de 2gz para zero. Ele é infinitesimal esse tempo. Bem, passando dt dividindo, a gente fica aqui raiz de 2gz vezes μ vezes dl dt é igual a F. Então, a minha força, como dl dt é tranquilamente, eu sei que isso aqui é a velocidade, a variação do espaço no tempo é velocidade, eu consigo que a força ela é o μ vezes raiz de 2gz, e a velocidade naquele intervalo de tempo infinitesimal da corrente toda é raiz de 2gz. Ou seja, a minha força ela é μ vezes 2gz.
Agora, seguinte, agora a gente tem a força, a gente consegue tranquilamente a normal, né? A normal, ela é o peso mais a força. Então, a normal, no dado intervalo de tempo, qual que é o peso naquele intervalo? Como a densidade linear é constante, vamos tocar o seguinte. Naquele intervalo de tempo, caiu corda Z aqui. Então, o quanto de corda eu tenho aqui embaixo é quanto? Aqui eu vou ter um comprimento Z de corda, cuja massa, como a gente falou lá em cima, ela é a densidade linear vezes o comprimento Z. Então, aqui nesse intervalo de tempo, caiu Z de corda. E esse Z de corda tem massa μz. Ou seja, o meu peso ele vai ser a massa, μz, vezes a gravidade, mais a força, eu já achei ali que é 2μz vezes a gravidade. Então, a normal vai ser 3μz vezes a gravidade. Só que ele não quer a normal em função da quanto de corda caiu. Ele quer a normal em função do tempo. Mas a gente sabe achar o z em função do tempo. Daqui, ó, o z é gt ao quadrado sobre 2. Ou seja, a normal vai ser 3μg vezes gt ao quadrado sobre 2. Então, a normal vai ser 3μg quadrado t quadrado sobre 2. Como μ é massa sobre comprimento, que é o que ele deu de informação, ele não deu μ, né? Ele deu massa sobre comprimento. 3mg quadrado sobre 2l t quadrado. Ou seja, a normal varia com o tempo de forma parabólica. Ele quer um gráfico. Então, vamos só virar aqui para fazer o gráfico que ele pede. O gráfico vai ser o quê? A normal e tempo. Normal e tempo. Bem, no instante inicial, né? Como ele é uma parábola que passa na origem, no instante de tempo inicial t igual a zero aqui, a normal é zero. E quando t igual ao instante que a corda cai toda, que vai ser raiz de 2g sobre L. Opa, desculpa, 2L sobre G, troquei aqui. 2L sobre G, que é quando a corda caiu toda. Que daqui, né, a gente tem o tempo em função de cada distância. Nesse intervalo de tempo aqui, a normal vai ser igual a 3mg ao quadrado sobre 2L vezes 2L sobre G. Corta aqui, a normal vai ser 3mg. É o máximo valor dela, é no instante que toda a corda caiu. E ele varia de forma parabólica, que é porque a gente no gráfico, né? Então, aqui a gente faz uma parábola. Aqui é 3mg, né? E o que acontece? Para deixar o gráfico mais completinho possível, a gente faz o seguinte. Logo após que toda a corda caiu, essa força que é aplicada pelo impulso gerado pela queda da corda para variar essa velocidade do elo, ela some, porque não tem mais corda caindo. Então, após esse instante, a força automaticamente cai para a força peso da corrente, que é mg. Então, o gráfico mais bonitinho seria esse, em função do tempo. E esse tempo aqui, né, é raiz de 2L sobre G, esse tempo. Aqui é zero. E essa função aqui, a gente tem como achar ela algebricamente, é 3mg quadrado sobre 2lt quadrado. Ok? Isso aqui fechou a questão, porque era pedir esse gráfico. Mas não terminou aí, né? Porque eu vou só dar um outro jeito de resolver. Tu poderia também fazer por força igual a variação da quantidade de força igual a variação temporal da quantidade de movimento, que é a segunda lei de Newton mais bonitinha. F igual a dp dt. Tu poderia usar isso aqui também. Como que tu faria? Vou dar um esbocinho rápido de como faz. Depois pode aprofundar melhor, mas é bem rapidinho assim para como é que faria. Quando a corrente está caindo, tu consegue achar a massa em função de cada intervalo de tempo. Caiu uma parcela Z, eu consigo achar quanto que eu tenho de massa aqui. Quando cai o Z. Eu consigo achar essa massa. Essa massa m', ela seria a massa inicial
menos o quanto de massa caiu, que como a gente sabe que caiu Z, ela é μz, o quanto de massa caiu, vezes MV, né? MV, desculpa. É vezes MZ. Isso. O quanto de massa caiu. Isso é a massa em cada instante de Z. Só que eu quero massa em função de tempo. Então, o Z, como Z é gt ao quadrado sobre 2, né? Então, a massa menos μ vezes gt ao quadrado sobre 2. O μ é m sobre L, então m' é igual a m menos m sobre 2L gt ao quadrado. Então eu consigo aqui a massa em cada intervalo de tempo. E eu consigo a velocidade também. Vou fazer em verde aqui para mudar de cor. A velocidade em função do tempo, como eu estou indo na queda livre, ela é simplesmente gt. Sendo assim, o momento da corrente em cada intervalo de tempo, em função do tempo, é massa vezes velocidade. O que dá mgt menos mg quadrado t ao cubo sobre 2L. Como a força na corrente ela é dp dt, eu derivando aquilo ali em função do tempo, eu fico com mg menos a derivada aqui é t ao cubo, vai ficar 3mg ao quadrado t quadrado sobre 2L. Opa, já é a expressão que eu preciso. Então, a força é a variação da quantidade de movimento pelo tempo, que é mg menos 3mg ao quadrado t quadrado sobre 2L, que eu derivei ali. Aqui, como eu falei já, né, tem a expressãozinha que já indica que está no caminho. Aí o que acontece? Isso aqui é a força resultante, isso a gente tem que pensar, né? Porque é a variação da quantidade de movimento, isso é a força resultante na corrente. Então, o seguinte, a força resultante, vou até apagar isso aqui porque eu falei besteira. A força resultante na corrente vai ser o quê? Vai ser o peso da corrente menos a normal. Porque, né, tem a corrente toda aqui. A corrente faz uma força-peso para baixo. E tem a normal da balança empurrando ela para cima. Então, o peso menos a normal é a força resultante. Que ela é para baixo, por isso que eu tô falando, né? A força resultante no fim é para baixo ainda. Aí, como eu achei a força resultante aqui, isso é mg menos 3mg ao quadrado t quadrado sobre 2L. Isso é mg, que é a massa, é o peso da corda, menos a normal. Aí matou aqui também a normal. mg quadrado t quadrado sobre 2L. Ali eu tinha falado uma besteira, aí eu apaguei e voltei agora, porque eu tinha falado uma besteira. Tá? Então aqui é outro jeito de fazer. Esse jeito considerando uma variação da força igual a variação da quantidade de movimento no tempo. Com isso, fechou a questão. 2 jeitos de fazer essa letra C. É isto. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. Na descrição do vídeo eu vou deixar e-mail para quem tiver interesse em aula particular. E é isto, gente. Um abraço e até a próxima, que eu acho que será Escola Naval. Tchau!